Fala galera, eu sou Rafael E eu sou Julie Campelo. e esse é o nosso podcast. Pode despertar. Uhul! Eu vou colocar, gente, E hoje... um negocinho no fundo. tem que colocar, Aí, porque Felipe, toda aí. hora tem uma pausa. Contigo aí, hein, Felipe? A gente vai melhorar isso daí, hein? E hoje o nosso assunto é sobre... Como manifestar a minha realidade. Eita, que esse tema é polêmico. Eu não sei nem se é polêmico a palavra. Polêmico porque as pessoas tornam polêmico, né? Pessoa que não quer... o que a gente estava até conversando aqui nos bastidores do podcast antes de iniciar esse episódio. A maioria das pessoas, elas não estão dispostas a realmente encarar a vida com autorresponsabilidade e transformar a própria realidade, porque vai demandar um trabalho, uma dedicação, né? Um processo, e muitas pessoas não querem vivenciar isso. Esse é o grande problema de mudança de realidade. Porque muitas pessoas ainda ficam agarradas no vitimismo. Ah, mas pra você é fácil. Ah, porque o teu pé é mais bonito que o meu. Ah, porque a tua unha é de gel e a minha não. Eita, que ela já entrou com tudo, né? Isso aí é uma comparação bem... Não é uma palavra comparação, é um exemplo bem esdrúxulo, mas é porque existem realmente pessoas extremamente apegadas ao vitimismo, e aqui a gente, no nosso Pode Despertar, a gente vai trazer esse despertar mesmo para você que está vivenciando uma vida vitimista, mas que está louca para vivenciar uma nova realidade. E louco também, né? Porque nosso público masculino neste casal... Agora os maridões estão vindo para cá assistir também, né? Sejam muito bem-vindos. Fique aqui e desperte tudo que você tem para Não despertar. só os maridões também, quem tá solteiro também, os rapazes que querem se desenvolver. Isso aí. Só vem, Até macharada. porque para você se conectar com uma mulher bacana, com uma mulher digna, interessante, você tem que se tornar um cara digno e interessante. Porque senão você vai se conectar com um trapo igual você. Meu Deus! E diz ele Então, que só aqui... veio arrebentando, né? Então, por isso que você tem que estar aqui hoje e assistir o nosso episódio completo. Eu tô falando, à medida que a gente vai experienciando esse novo projeto aqui, esse homem de menino já não tem mais nada, ele vai pegando potência, daqui a pouco ele tá me engolindo. Só aqui. uma coisa aqui, já que a gente vai falar de poder de manifestar, né? Uma coisa, já vou começar desmistificando o negócio aqui, hein? Eu só preciso dar um OBS. Câmera. É porque aqui tem uma TV em cima, eu fico me olhando pra ver se eu tô bonito, né? Se eu tô muito gordo, se eu tô magro, se eu tô feio, se eu tô... Foca nos olhinhos da galera, vai. Vocês vão me ver olhando pra cima aqui direto, porque a câmera tá na minha reta, mas a TV tá um pouco acima, eu fico me olhando na TV. Se esquivando, se admirando, assim, ó. Então vocês que assistiram os outros episódios, vocês vão ver olhando pra cima assim, ó. Ô, meu olho, parece que eu tô vesgo, mas não. É porque tem uma TV aqui e eu fico olhando pra TV. Essa beleza. Como diz uma aluna nossa, Lorde Europeu. Vai, conta o que você ia falar aí, que eu ia me assustar, meu Deus. Eu já vou começar a desmistificar o negócio, já que eu falei pras pessoas, pros caras que estão solteiros, pra mulherada que tá solteira também. Já que a gente vai falar de poder de manifestação. Esse negócio de que os opostos se atraem, isso daí é uma mentira, uma falácia que inventaram. Porque, na verdade, os semelhantes se atraem. Se você parar pra perceber, você atrai pessoas parecidas com você. Eita, gente, o povo tá bugando uma hora dessa, hein? A Julie vai explicar melhor sobre isso. Eu trago um negócio dela, aqui, vai. Toma, segura. Então, muitas das vezes... Já pode ser o primeiro tema aí, ó. Vamos falar então sobre a manifestação no relacionamento, né? Da realidade no relacionamento. Depois a gente fala de manifestação em outras áreas da vida. Enquanto der tempo aqui do nosso Porque podcast. aqui os 2 primeiros episódios a gente fez com script, com perguntas e respostas, e esses 2 últimos agora a gente fez solto. Deixa a vida me levar, a vida leva eu.
E aí, inclusive, vocês podem comentar aqui nesse episódio abaixo qual formato vocês preferem, né? É verdade. Se só perguntas e respostas, o Rafa me traz perguntas e eu respondo, ou se esse bate-papo, o que é mais gostoso de assistir? Porque isso aqui é feito pra você. Se tu não sabe, então fique sabendo agora, é pra você, tá? Comentem que E ajuda aí, a gente, né? Isso, e aí vocês trazem, não, eu gosto mais do perguntas e respostas, eu gosto desse fuzuê, desse fluxo aí. Aí, coloca aqui Comenta embaixo. também se vocês gostam do Rafa versão mais calma ou Rafa mais... Eita, porreta. Sem papas na língua. Esquece, meu amor. Sem papas na língua. Sem papas na língua. Essa galera não presta, Então comenta não. aí pra eu saber. Então, vamos lá. Sobre a manifestar a realidade, né? Já pegando essa pauta aqui, que o Rafa, o meu amor, trouxe e jogou nos meus colos. O que acontece? Muitas pessoas, comportamentalmente, são opostas, né? E aí, o que ele disse pode ter criado um bug, um triplex na cabeça de muita gente. Fala assim, não, mas gente, eu sou super calma. Meu marido é espoleta. E calma, não, a gente é diferente. Mas o que acontece diante dos nossos olhos é apenas o resultado do que acontece no invisível. E muito provavelmente, quando um casal ele se une, normalmente ele está colaborando um com o outro com a manifestação da realidade que esse um e esse outro têm no inconsciente. Eita. Eu vou explicar. Senta, que lá vem história. Separem as mulheres das meninas. Exato. Para ouvir os meninos dos homens. Dos homens, porque o papo é para mulher e para homem agora. O que acontece aqui, tá? Toda união de relacionamento é para um colaborar com a realidade inconsciente que cada um tem formado dentro de si. Então, vamos supor que você seja mulher e você se conectou com um homem muito negligente, que não te faz se sentir tão valorizada, que não seja tão paizão, ou que seja paizão e não maridão, enfim. Vamos supor que você tenha se conectado com um homem diferente de você no aspecto de você é dedicada, você sempre tá focada na família, em proporcionar coisas boas para sua família, e você não vê isso acontecendo do lado do marido. O que acontece? Esse marido, ele foi atraído para a sua realidade através do padrão de relacionamento que você tem construído no seu inconsciente. E aí, vai de você passar pelo processo de autoconhecimento. Entender que o que eu aprendi sobre relacionamento, o que eu aprendi sobre ser esposa, o que eu aprendi que é um marido para eu estar vivenciando isso aqui hoje. E aí, se você não é IPS é o nosso programa chamado Inteligência para o Sucesso, onde eu ensino, eu e marido, nós trabalhamos com você esse processo de autoconhecimento e de desenvolvimento, que é a mudança de mentalidade, para você criar uma nova realidade. Se você não tá, eu te sugiro a estar, assim que ele estiver aberto. Não sei quando vai ao ar esse episódio, mas fica de olho, porque se tiver aberto, eu vou estar divulgando no Instagram. Tanto no meu, @JulieCampelo, quanto no do Rafa, @Rafa Siciliano. Rafael Siciliano. Rafael Siciliano. Que a Rafa tá tão... Oh, meu Deus. Enfim, então o que você precisa começar a entender é... Siciliano com 2 L's, tá? Isso. Você se conecta com todas as pessoas que vão colaborar com a realidade que você tem sobre determinada área. Exemplo. Se você tem... Eita, um fiozinho caindo aqui. Se você tem uma crença de que sociedade nos negócios é complicado. Existem inúmeras pessoas honestas, compenetradas nos negócios, que seriam ótimos sócios. Mas você vai se conectar a uma pessoa que vai trazer problema para o seu ponto de sociedade nos negócios, porque a sua realidade inconsciente, ela conecta. Sabe aquela questão assim, tipo, gente, atrai. Sabe, brilha nos olhos? Parece ser a melhor decisão, a melhor escolha do mundo, fechar com aquela pessoa, se casar com aquela pessoa. De alguma maneira,
E aí o que é mais incrível, aí eu vou abrir um adendo aqui que acontece muito. Outras pessoas ao redor percebem que não é um bom caminho para você. Até tenta te alertar, mas você não consegue enxergar. Por isso que é importante ter sabedoria. Por quê? Para você tomar a decisão, ouvir conselho das pessoas e tomar a decisão que realmente está conectada ao que você quer. Porque às vezes você recebe um conselho que não faz o menor sentido e você tem que seguir a sua intuição, o que você realmente definiu e o que você está escolhendo é a melhor coisa para sua vida mesmo, tá? Mas eu tô falando aqui num outro contexto. Por isso, sabedoria, expansão da consciência, autoconhecimento é indispensável para você ter uma vida fluida, uma vida melhor, com decisões mais assertivas, etc. Então, aqui nesse momento, o casal ele se conecta, essa realidade do seu casamento, da sua sociedade, enfim, está sendo manifestada de acordo com o que você tem como padrão construído no seu inconsciente. Porque se eu chegar para você e perguntar assim, você quer ser feliz no relacionamento? Você vai falar, quero. Falar, você acha que você merece ser feliz no relacionamento? Você vai falar, mereço. Falar, então por que não é? Por que você se conectou com essa pessoa aqui que não colabora para uma felicidade nessa relação? E aí você não vai saber explicar. E aí eu tô explicando para você. Provavelmente você veio de uma infância, de uma adolescência, onde você assistiu pai e mãe não tendo relacionamentos bem-sucedidos. Isso fica arquivado no teu inconsciente como a realidade para relacionamentos. E você chega na fase adulta, na hora de se relacionar, na hora de ser esposa de alguém, na hora de ser marido de alguém, você vai levar esses comportamentos de maneira inconsciente para o seu relacionamento. E não é por um acaso que às vezes você olha para o seu marido e fala assim, misericórdia, eu casei com meu pai. Inclusive acontece muito, né? Muito. Muitas alunas trazem esses relatos aí. Muito. Nossa, meu marido me trai muito, assim como meu pai trai minha mãe. Não tem esse entendimento no depois início, do IPS, né? Depois do IPS, aí depois do entende. IPS começa a entender por que se conectou com aquela pessoa. Né? Exatamente. Aí começa a compreender que o buraco é um pouco mais embaixo. Quando eu digo buraco um pouco mais embaixo, é sobre o seu inconsciente. A gente consegue compreender a realidade manifestada no plano físico como resultado. Eu olho para o meu casamento, não tá muito bom. Eu olho para o meu financeiro, nossa, que caos, eu tô gastando muito, ou então não tô gerando dinheiro suficiente. Por que você se conecta com trabalhos que não te valorizam? Você se sente não boa o suficiente para ser incrível, para estar num cargo alto? Você, de alguma forma, sofreu rejeição e abandono na infância, onde você hoje não se sente competente, capaz o suficiente para subir de nível dentro da corporação que você está, ou dentro do seu próprio negócio, seu empreendimento? Então, as limitações que hoje você ou as pessoas que você conhece estão vivenciando vem de uma mentalidade escassa, vem de uma mentalidade fragilizada, que mantém essas pessoas aprisionadas a padrões de realidade que elas não aguentam mais viver. Mas esse padrão de realidade, ele precisa antes ser conhecido. Você precisa saber que tipo de padrão de realidade eu tenho aqui no meu inconsciente, meu Deus. Você precisa passar pelo processo de autoconhecimento e aí depois você começar o seu processo de mudança. Né? Você mudar a forma que você se vê, você mudar a forma que você se comporta, mudar a forma que você se veste. Gente, é muito poderoso. É muito poderoso. Pensamento gera sentimento, que o sentimento gera um comportamento, que o comportamento gera ação. Exato. Nada mais é do que a ação que gera o resultado. Exato. E você sempre vai ter a sua ação sempre vai ser de acordo com o que eu falei no início, com o seu pensamento. E o seu pensamento vem da onde? Da sua percepção base, ou seja, das suas crenças do passado. Exato. Se você não souber de onde que estão vindo essas crenças, você sempre vai agir por impulso. Sim. Você sempre vai agir por... como é que se fala? Como um animal irracional. Quando vê já fez, quando vê já falou. Quando vê você simplesmente vai brotar um pensamento na sua mente, você vai acreditar nesse pensamento, esse pensamento vai gerar uma sensação, essa sensação vai gerar uma ação, um comportamento, e essa ação vai gerar um resultado que, na maioria das vezes, vai ser o resultado que você não quer. Sim. Porque é de acordo com aquela crença que vem lá do passado. Né? Exato. E aí muita gente entra no equívoco de falar assim, mas eu sou isso aí. Quem quiser me ature. Eu sou. Não é nada. Não é nada. O que vocês precisam começar?
começar a entender cada vez mais tudo que você é hoje se deve à pessoa que te criou, aos valores que foram repassados, aos comportamentos que você modelou, aos ambientes. Os ambientes que você viveu. Por quê? Por quê? Porque se você tivesse nascido num outro país, você teria sido criado por outras pessoas. Provavelmente, obviamente aqui, outro ambiente. Provavelmente outros valores do que é certo e errado, do que é bom e ruim, do que é bonito, do que não é bonito. E você seria hoje uma outra pessoa. Se você veio de uma realidade escassa financeiramente, né? Português, claro, pobre. Se você veio de uma infância pobre, num ambiente de pobreza, você vai ter um tipo de comportamento durante a sua juventude, a sua fase adulta, totalmente diferente se você tivesse nascido num ambiente próspero financeiramente, de pessoas ricas ou de pessoas com uma condição um pouco melhor, num ambiente melhor, com mais oportunidades. Então, você não é isso. Você foi construída a ser essa pessoa. E aí, a partir do momento que você é construída para ser essa pessoa, você desempenha a sua vida, as suas decisões, os seus comportamentos como essa pessoa. E os resultados vêm para essa pessoa. Por isso que o seu problema, o seu desafio, ele é seu. Ele é seu. Ele não é do Rafael, ele não é meu. Porque os meus problemas, eles vêm para a pessoa eu. Eu que manifesto, eu que tenho o entendimento sobre mim, eu. O meu problema não vem para o Rafael. O meu problema impacta no Rafael porque somos casados. O desafio que o Rafael enfrenta não vem para mim, porque é dele. Ele atrai esses desafios. O desafio dele impacta na minha vida porque somos casados. Então, isso é uma coisa que você precisa ter muito, muito claro. Você não é assim. Você foi construída assim. E isso já traz uma leveza, porque, essa construção não me leva ao que eu quero. Então, eu preciso me reconstruir. Se você foi construído assim, você pode se desconstruir e construir uma nova pessoa, que é aquela que você quer ser. E trazendo um pouco aqui para a vida real... Eu tava bebendo água, gente. Não que não seja vida real, não. Falei errado. Trazendo aqui para uma visão mais fácil, assim, de entendimento. A Julie veio de uma situação de vida na qual a família dela não tinha tantas condições. Financeiras. Não tinha mesmo. Para não falar... Pobre. É. Que isso, gente? Por que não? Gente, pelo amor de Deus. Olha, aqui não é lugar de mimimi. Pobre. Então, a Julie era pobre. Então... Chega até se constrange em falar. Enfim. Não é ofensivo. Ofensivo é continuar pobre. A Júlia, ela veio de uma situação de vida pobre, na qual ela não tinha... Não floreia, amor. Pobre. Recursos que eu tinha, por exemplo, que eu vim de uma situação de família rica. Sim. Então, por exemplo, como ela falou, a questão dos desafios. Sim. É muito particular realmente, porque cada um tem um desafio universo diferente. Então, por exemplo, quando a gente começou o nosso negócio, eu tinha crenças completamente diferentes dela. Eu não tinha crenças de dinheiro, por exemplo, de ganhar muito dinheiro. Ela tinha. Muito. Agora, quer ver uma coisa? Ela, como não tinha condição, eu sempre tive ajudante em casa, né? Pessoa para fazer comida, para arrumar minha cama, para fazer tudo. Gente, isso é lindo. A Julie não. Então, tipo, quando a gente foi morar junto, isso foi um desafio. A Julie... Coisas de casa, ela fazia tudo, ela dominava tudo. Até a unha dela, ela fazia sozinha. Ela fazia a unha... Fazia... Como é que se fala isso aqui? Cutícula. Ela fazia o negócio da cutícula dela tudo sozinha. Parava lá, fazia coisa de casa, ela fazia tudo. Já eu, que sempre tive tudo na mão, nem a cama eu sabia arrumar. Não sabia dobrar uma roupa. Então, tipo, São mundos diferentes. Mundos diferentes. E aí os desafios criam se apresentam crenças diferentes. Eu tenho crenças que eu tô ainda me reconstruindo. Sim. Eu já rompi muitas crenças, mas as minhas crenças são completamente diferentes dela. E aí a vida se apresenta de uma forma diferente para nós dois. Exatamente. É impressionante. Uma coisa que para ele é um desafio, para mim eu desenrolo muito fácil. E para mim uma coisa que é desafio, ele desenrola muito fácil. Por exemplo, uma coisa que ela falou no outro capítulo aqui do nosso episódio. Outro episódio,
do nosso podcast, a questão de entrar lá na Prada. Sim. Pra mim não teve problema nenhum. Sim. Pra ela, tremeu a perna total. Me senti envergonhada, me senti, meu Deus, as pessoas vão perceber aqui que Agora, eu não vou comprar pra mim, nada. arrumar uma louça, alguma coisa assim, já foi um desafio ferrado. Tremeu as pernas, gente. Quando ele viu a louça, não sabia eu falei, nem pegar amor... na esponja. Já pra ela, não. Ela fazia, tipo... Então, com são maestria. realmente... Hoje em dia eu faço também, tá, galera? Que ela me botou pra fazer, se eu não fizer, apanha. Lógico, gente. Tem que estar junto, ué. Tem que estar juntinho. Mas é isso, é aprendendo... Opa! Deu uma queixada no microfone. Ele aprendendo... com esse microfone, todo episódio, ele tem um BO com esse microfone. Com o microfone e com a câmera, que eu fico olhando assim. Com a TV e a câmera. Uma hora vai, gente. Calma, a gente só tá aquecendo nossos motores aqui. Como eu falei no outro episódio, estamos aqui para evoluir como ser humano. É um dos nossos propósitos aqui na Terra. Exato. Então, a gente tá aqui Vai para aprender. bater. A gente vai aprendendo. Isso. E é isso, gente. Vai dar Paciência queixada. com você mesmo. Isso vai dar queixada, vai trupicar no microfone. Vai. Olhar pro lugar errado. E tá tudo bem. Você Quem vai não... lavar a primeira louça, vai ficar tudo cheio de gordura. Exatamente. E tá tudo bem. Vai arrumar a cama, vai ficar torto. O travesseiro não vai ficar alinhado. Exatamente. É você realmente peitar o processo de você desempenhar novos comportamentos que você hoje não tem tanta habilidade para você construir uma nova realidade, né? Voltando aqui só para a gente dar um fechamento sobre relacionamento. A realidade que o Rafa tinha no inconsciente dele e até no consciente, porque a hora que ele começou a prestar atenção nos pensamentos, aquilo não se torna mais tão inconsciente, né? Se torna um pouco mais consciente. Então, a realidade que o Rafa tinha sobre relacionamento era completamente diferente da realidade que eu tinha sobre relacionamento. Então, o Rafa, nos antigos relacionamentos, ele manifestava uma relação de acordo com a ideia que ele tinha do que era relacionamento. Então, o Rafael, como menino, homem, nos outros relacionamentos, ele colaborava com a ideia dessas outras pessoas do que era um relacionamento. Quando a gente se conectou, e eu vinha de uma ideia de relacionamento completamente diferente do Rafa, para deixar muito claro aqui. Um ponto, tá? Porque eram inúmeros pontos, mas eu vou tocar num ponto que... Talvez dois pontos que eu sei que vai ajudar muitas de vocês que estão assistindo a gente agora. Mas, só te interrompendo, mesmo parecendo que a gente era diferente, a gente era muito igual. Era muito parecido. Então, por isso que eu falei que se conecta parecido. Os semelhantes que se atraem, não os opostos. A gente era completamente muito igual em muita coisa. Muito. A gente se completava, complementava em muitas coisas. Nós éramos procrastinadores muito parecidos, nós éramos muito mole para a vida, porque o Rafa ele veio de uma situação financeira muito boa e aí, como ele explicou, ele não precisava botar a mão em nada. Eu vim de uma situação ruim financeiramente, mas eu também não precisava me movimentar muito, eu recebi muito amor. Então, dentro de uma situação de pobreza financeiramente falando, eu tinha as facilidades, né, do meu pai, da minha mãe, de me dar as coisas na mão, né? Então, nós dois éramos mimados. A realidade é essa. Então, quando a gente se conecta, a gente fala, vamos pro mundo, vamos ganhar dinheiro, vamos abrir o nosso próprio negócio, a gente se deparou com esse comportamento de criança, de dois adolescentes mimados. Só que a gente peitou o processo e durante esse processo nos tornamos homem e mulher, que realmente construiu o próprio negócio, um negócio bem-sucedido, um potencial gigantesco que a gente vem crescendo cada vez mais, mas isso precisou de uma mudança de primeiro, autoconhecimento para entender o que levava a gente a agir daquela forma, que gerava o resultado ruim, autoconhecimento. Depois, mudança de mentalidade, trocar toda a base, a forma que a gente se enxergava trabalho. Gente, eu tinha preguiça, eu achava um saco trabalhar. Pelo amor de Deus, por mais que eu gostasse daquilo que eu já estava desempenhando, eu tinha preguiça de trabalhar. Gente, quem tem preguiça de trabalhar vai alçar novos voos onde? Sabe? Onde? Não vai. Essa preguiça, ela sempre vai te manter ali naquele lugar, naquela zona de conforto. Se você tá feliz ali, ok, tudo bem. Não tem nada de errado nisso em hipótese alguma. Mas para pessoas que querem romper com isso, isso é uma guerra interna absurda. Então, assim, voltando ao relacionamento, à manifestação de realidade dentro do relacionamento.
O Rafa, ele veio de uma ideia sobre relacionamento onde todo homem trai, em comparação a mim, que eu tive um pai muito família, militar, sabe? Não tô dizendo que todo militar, mas tô falando, só trazendo uma ideia de que normalmente, tá? Ainda mais os antigos, né? Eles têm uma conduta muito de regras, sabe? Enfim, não sei se é todo mundo, de repente nem é uma crença minha, e eu tô achando que é todo mundo assim. Então, se não for na tua casa, me perdoe por isso. Então, o que acontece? Fez a risada da Malévola agora. Eu sou um pouquinho. O que acontece aqui? Eu vim de uma realidade diferente. Meu pai era muito família. Ele sempre honrou muito a minha mãe. Então, não tinha isso, né? Eu vim de uma realidade onde o homem, ele desempenha o papel de homem dentro do lar e ele respeita e honra a sua esposa. O Rafa, ele veio de uma ideia de relacionamento todo homem trai. Meu amor, a hora que esses dois mundos se chocaram, foi tiro, porrada e bomba, até que aos pouquinhos, ele, mérito dele, se permitiu mudar essa mentalidade, olhar para o relacionamento de uma forma totalmente diferente. E ele conseguiu ter comportamentos totalmente diferentes e manifestar um relacionamento hoje com a minha colaboração saudável, de honestidade, de companheirismo, de muito amor, de muita entrega, de muita amizade. Coisa que antes, com a mentalidade que ele tinha antes sobre relacionamento, ele não manifestava isso de jeito nenhum. Porque os comportamentos que ele tinha colaboravam com a manifestação da realidade de um relacionamento caótico, de briga, de muito ciúme, de traições, etc, etc. E como a Julie falou, é um processo que você tem que abrir mão do teu ego. Você tem que aceitar que pode ser diferente, né? Que você é uma pessoa que precisa melhorar. Tem que ser humilde. E querer, porque uma vez que você sabe, eu peguei, beleza. A construção que eu tive é essa. E se você não fizer nada para melhorar, você vai continuar assim. Sim. Seguindo seus impulsos, porque virou um padrão comportamental também. Exatamente. Que provavelmente veio lá da tua infância, do que você viu, ouviu, experienciou, né? Experienciou, aprendeu, enfim. Tanto em casa ou no ambiente, qualquer outro ambiente, na escola, enfim. Sim. Ou os amigos, todo mundo fala isso, e você estava ali, você pegou e absorveu para si, criou isso como uma crença de identidade, sei lá, tipo, você acredita piamente nisso. E aí você vai se comportar assim, não tem jeito. E eu era uma dessas pessoas. Por isso que eu falo, se eu conseguir, eu era um bosta, eu ainda sou um bosta, mas eu tô em um bosta em evolução. Um bosta evoluído. Um bosta tentando evoluir e tentando cada dia ser um pouco melhor. Porque muita gente pergunta, pô, Rafa, por que você não aparece, né? Por que você ficava nos bastidores lá? Porque eu me sentia um bosta, né? De novo, falando bosta. E eu não estava preparado para falar para vocês ainda. Sim. E aí, se eu viesse falar qualquer coisa, eu ia me sentir um mentiroso. Então, não, hoje, mesmo eu sendo um bosta em construção, não, eu já calma. me sinto... Em desconstrução. Como assim um bosta em construção? Um bosta em desconstrução. Evoluindo como pessoa, eu já me sinto hoje preparado para falar algumas coisas aqui para vocês. Sim. É um processo, né? E o mais interessante é que a pessoa em rede nacional, que a gente nunca sabe o que a internet pode trazer, ela vir com a humildade e falar, eu sou um bosta, isso já mostra o quão humilde e sensato e evoluída essa pessoa já é. Obrigado, amor. Mas porque não é todo mundo. A maioria das pessoas, elas querem se pintar como a última bolacha do pacote. Elas querem se pintar como as perfeitas. Não nesse sentido de perfeita, mas eu sou a braba, eu sou o brabo, eu faço aconteço, eu domino isso daqui. E aí, não se permitem errar. Isso também atrapalha a manifestar uma realidade positiva. Porque você só consegue mudar a sua realidade quando você enxerga que é você quem está manifestando essa realidade.
E você olha para essa realidade e fala assim, essa realidade não é tão boa. Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Essa realidade não é tão boa. Essa responsabilidade. Essa realidade vem de mim, então isso significa que eu não sou tão bom assim. Isso significa que eu tenho muito que melhorar para que eu consiga manifestar uma realidade diferente, né? Melhorar nos meus comportamentos e aí automaticamente melhorar nos meus resultados. Então, ele melhorou muito. Para quem conhece o Rafa há 8 anos, antes de 8 anos atrás, e olha pra ele hoje... Ela me pegou pra criar, viu? Quando a gente se conheceu, eu tinha 23 anos. 23, eu tinha 31, né? 31. Mas tão criança quanto, gente? Eu não sei quem era mais abestado. Eu ou ele, sinceramente. E eu agora, tinha maturidade pra umas coisas, você pra outras. Mas... 8 anos depois, a gente... Nossa, eu ia falar, a gente estamos. Nós estamos mais apaixonados do que nunca. Porque nós dois nos transformamos completamente como pessoa. Quem vê a Julie nesse poder, né? Essa mulher poderosa que ela se tornou, sensata, inteligente. Inteligente ela sempre foi, né? Mas não imagino o que ela era no passado, quem eu conheci. Então... Uma bosta. Não, você nunca foi, mano. Ah, meu Deus, eu era e não era pouco não, hein, minha gente? Tanto é que eu me apaixonei por você. Ai, meu Deus, e eu por você, mas como eu falei, os semelhantes atrás, se eu era um bosta, você também era um bosta. Boa, tá vendo? Queria a prova tá aí. Não é prova, mas eu não achava porque eu sempre fui apaixonado por ela, né? Sim, eu também. Então, cara, se a gente conseguiu, você que tá assistindo também consegue. Vocês possível. não imaginam, é porque eu conheci a Julie. Quem conheceu a Julie lá atrás, cara, deve olhar pra ela hoje e falar, meu Deus. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? É irreconhecível. Assim como eu espero me tornar daqui pra frente nos olhos de quem me conheceu no passado. Não, não tem como. Não tem como. Não tem como. Sei lá. É uma outra pessoa completamente diferente. E aí, compreendam. Não porque eu tô buscando a aprovação dos outros, tá? Mas sim, porque... Evolução mesmo. Evolução como pessoa, evolução espiritual. O nosso propósito aqui na Terra, evoluir como ser humano. É um dos nossos propósitos. Eu já falei em outro episódio que nós temos 3. E a gente vai falar vários. Em vários episódios a gente vai repetir um monte de detalhes, até para reforçar isso, né? Na mente de vocês. Mas não é por aprovação, mas é como se fosse uma assinatura, um carimbo, né? Uma pessoa que te conheceu no passado fala assim, nó, você é outra pessoa. Fica estampado. Eu sei que eu sou outra pessoa completamente diferente. Não é à toa que a minha realidade hoje é completamente diferente. Relacionamento financeiro, eu comigo mesma, autoestima, trabalho, tudo. A minha excelência, a excelência que eu entrego no meu trabalho é completamente diferente da menina. Uma mulher de 31 anos, gente, 33 anos. Uma menina ainda, mentalmente falando, que tinha resultados de menina. Então... E eu agradeço ao universo. Agradeço a Deus, ao universo, por ter tido a oportunidade de ter conhecido a Julie tão jovem e a gente ter tido a oportunidade também de crescer junto. Sim. Né? Jovem ele, tá? Porque eu já tinha 31. Eu era muito jovem. Ele tinha 23. Hoje eu tenho 31. E eu tenho 38. E então, assim, eu passei por muita coisa jovem. Muito jovem. Nossa, gente, isso é realmente... E eu me lembro muito, lá atrás, quando a gente estava numa realidade... Eu tive esse privilégio, né? Peraí. Privilégio, eu não aceito essa palavra privilégio, porque muitas pessoas hoje... Corrija-me. Eu vou corrigir. Muitas pessoas hoje estão tendo... Quem está assistindo está tendo a oportunidade de ter esse despertar, né? Mas não vai pegar isso para a vida e não vai despertar. Essa pessoa está recebendo hoje, dentro da casa dela, do carro dela, do ônibus, onde quer que você esteja, a oportunidade de receber esse despertar e a partir daí você seguir adiante. Você decidiu, gente, mudança de vida, mudança de realidade é decisão. Você decidiu em todas as vezes seguir o caminho do crescimento. Independente do que você vivenciou, e não foi nada fácil, independente do que você vivenciou, independente de todas as vezes que eu te chamava atenção, porque eu estava ali chamando a atenção dele para alguns pontos, e ele
num primeiro momento, não ouvir, mas depois ele realmente observar e se corrigir. Quando eu percebi, ele estava agindo diferente, ele já estava tendo um comportamento diferente a partir daquele despertar que eu trouxe. Então, tudo é decisão. Então, você teve a oportunidade de receber isso com 23 anos, essa possibilidade de uma mudança de realidade, de mentalidade, e você agarrou e foi. Entende? Por exemplo, eu recebi isso com 25 anos, que foi o que eu já contei para vocês do The Secret, né? Que é um documentário que fala sobre lei da atração e tudo mais. Ali foi o meu despertar. E a partir dali eu agarrei. Por mais que eu tenha vivenciado muitos desafios nesse processo, porque não era muito falado isso na internet, né? Que era o lugar que uma pessoa sem dinheiro tem acesso. E era a minha realidade na época. E não se falava muito disso. Então, eu levei muito tempo até realmente mudar a minha realidade. Mas eu agarrei o despertar. E quando você vê, não tem como desver. A mente, uma vez expandida, ela não volta ao tamanho original. Só que tem muita gente que se força a fingir não ver. Ah, isso não é pra mim. Ah, isso é bobeira. Ah, isso... E aí é uma decisão sua, entende? E, de fato, você vai vivenciar uma realidade igual, porque você não fez movimentos diferentes. Olha, gente, só complementando aqui, pra vocês verem como bosta eu era. Eu fazia um monte de curso, né? Só um adendo. Eu acho que... Felipe, eu acho que a thumb desse coisa pode ser eu sou um bosta. Quando a Dini me conheceu, ela sabe. Eu já tinha feito alguns cursos na área de desenvolvimento humano, né? De autoconhecimento, mas não sonhava em trabalhar com isso hoje. Jamais. Eu trabalhava com outras coisas. Não fazia programa, tá? Hã? Ficou estranho, né? Trabalhava com outras coisas. Olha a mente poluída do ser humano. Quem pensou num negócio desse? Ele falou, eu trabalhava com outras coisas, eu pensei em inúmeras coisas. Ela falou que eu tenho que controlar a minha língua. De vez em quando eu falo besteira aqui. Eu não fazia programa. É o que eu ia falar, eu trabalhava na noite, mas aí eu cortei a parte que eu trabalhava na noite que eu não fazia programa. Eu produzia eventos, eu era produtor de eventos, fazia eventos de música. E... Bom demais. Ignora essa parte aí. Esse é o poder do podcast, né? Falou besteira, não tem corte, é isso aí, vai ficar. Segue, vai. E aí eu fazia junto com a gente. Um monte de curso, um monte de coisa. E eu sempre era aquele maluco que, tipo, era o pior da turma na hora de colocar no papel, sei lá, alguma ferramenta que você tem que colocar. Nossa, é verdade. A minha sempre dava o pior de tudo. Não, mas explica melhor o que é dar pior. Tipo uma ferramenta... Por exemplo, a vida financeira. Acho que a única que era boa é a vida financeira, Vamos supor, Roda da Vida. É uma ferramenta que mais comum, assim, que muita gente conhece. Vamos botar assim, a Roda da Vida. Tem várias ferramentas, mas todas eu era o pior de todos. De todos da turma, em todas as turmas. Né? Em todos os cursos. Isso significa que todas as áreas da vida dele, a não ser o financeiro, né? Tava tudo ruim. Nessa época o financeiro não tava ruim. E aí eu colocava e falava, meu Deus do céu, mano, eu tô ferrado mesmo. E eu achava que... Tipo, que era isso aí, né? Que ferrou. Eu era uma pessoa assim e antes de eu me autoconhecer, de eu mudar minha mentalidade, que eu vim pra Terra pra me lascar, né? Eu achava isso. Sim. Então, se eu conseguir, você também consegue, tá escutando. Acho que tem que ser o seu bordão. Tem que estar aqui abaixinho, assim, de você. Eu vou usar até um bordão que uma amiga nossa falou. O improvável que deu certo. Isso não é amiga. Acho que quem fala isso é a... Foi a Thalita que falou pra gente. Mas é porque ela trabalha com Beijo, a Tati. Thalita. Beijo, Rafa, o esposo da Thalita. D'Angela, alguma coisa assim. Que fala. Ela tem isso pra ela. Porque ela, enfim, teve um passado bem difícil e tal. Gente, presta atenção numa coisa que eu vou te falar aqui, pegando esse gancho, tá? Comece a prestar atenção nas pessoas de sucesso que você admira. Comece a prestar atenção. Ou que se você não admira, mas comece a prestar atenção a forma que essa pessoa percebe o mundo, percebe a vida, percebe os negócios, percebe os desafios. Presta atenção. E você vai ver que a mentalidade dela é de autorresponsabilidade, é de pegar pra si.
É de tomar posse, falar, opa, isso aqui é pra mim, esse BO aqui é meu, então peraí que eu vou solucionar isso daqui. Diferentemente de quem tá manifestando uma realidade ruim, escassa, relacionamento ruim, saúde ruim, tudo ruim, hábitos ruins, tudo ruim, rotina ruim, ela não pega pra si. Ela não pega. Esse BO é dela, tá se manifestando na vida dela e ela finge demência, ela finge que não tá vendo, ela finge, não sei, isso aqui é o que a gente tava conversando, né? São coisas externas. É tudo que tá de ruim na vida dela vem de outra pessoa, vem do meio que ela vive, vem do governo, vem de tudo, menos dela. E eu deixo muito claro aqui pra vocês, enquanto você, se for o seu caso, eu espero que não, que você já tenha buscado um despertar. Mas se esse for o seu caso, eu sinto muitíssimo, porque a sua realidade, ela vai continuar sendo manifestada da mesma forma, tá? Uma pessoa só manifesta uma realidade diferente quando ela se torna diferente. Se você continua agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, se comportando da mesma forma, suas decisões sempre te levam para o mesmo lugar. Se você se torna uma pessoa totalmente diferente, uma pessoa mais disposta para a vida, uma pessoa que busca criar essa felicidade dentro de si, independente do que está vivenciando agora, se você busca isso, você se torna uma outra pessoa. E essa outra pessoa que você se tornou é capaz de criar uma outra realidade. E eu não sei por qual desafio você está passando. Tem realmente desafios que dilaceram o nosso emocional, tá? E eu não quero aqui nunca, em hipótese alguma, eu não sei se você conhece o nosso trabalho, mas caso seja a primeira vez que você esteja assistindo a gente, eu te convido a se inteirar mais do nosso trabalho e você vai entender a nossa linha de raciocínio e como que a gente promove essa mudança de mentalidade, autoconhecimento, para que você se torne capaz de mudar a sua realidade. Então, assim, o que a gente sempre fala é: eu detesto essas pessoas que fantasiam a vida. Inclusive, tem uma frase que eu falo muito: sai da Disney. A vida não é esse oba-oba. A vida, ela traz desafios e muitos desafios são altamente dolorosos. Altamente dolorosos. Mas, se você tem uma mentalidade vitimista, você vai olhar para esse desafio e você só vai se sentir injustiçada, perseguida, mal amada. Só. Agora, e dessa dor você vai transformar em sofrimento. Algo que deveria durar uma semana, um mês, vai durar meses, anos. Você vai carregar esse peso em você. Agora, uma pessoa que tem uma mentalidade de sucesso, quando eu digo sucesso, é uma mentalidade, é para uma vida bem-sucedida, com abundância de amor, com felicidade, mais felicidade do que tristeza. Não é só sobre dinheiro, tá? O dinheiro também faz parte disso, mas não é só sobre isso. Então, quando tem uma pessoa com uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade forte, uma mentalidade que encara os desafios da vida, ela vai sentir dor também. Ela vai sentir dor. Mas ela vai usar dessa dor para tirar algum proveito disso, algum aprendizado, e a partir dali se tornar mais forte. Isso não é clichê, gente. Isso é mentalidade. Se você começar a olhar e prestar atenção nas mentes mais brilhantes desse mundo, essas pessoas passaram por desafios que uma pessoa vitimista não teria se levantado de novo. E não teria manifestado uma outra realidade, um império, um sucesso sei lá em quê. Não adianta. A dor, ela faz parte da vida. Não existe isso, uma vida cor-de-rosa, só com felicidade. Mentira. Mentira, não tem isso. A vida, ela é de altos e baixos, inclusive tem uma lei universal chamada Lei do Ritmo, que garante que isso vai acontecer, altos e baixos. Porque em muitos momentos, quando a gente está no baixo, nós tomamos decisões que, se a gente só está no alto, a gente nem olha para isso. Um exemplo, Rafa, meu marido. A hora que ele estava no Oba-Oba, rei da night, né? Ele trabalhava com eventos, ganhando muito dinheiro, mulherada ali, gato desse jeito, imagina, né, meu amor? Sabe, com muito dinheiro, amigos saindo por tudo que é lado, se sentindo o cara. Se ele não tivesse esse momento de baixa, ele não teria dado atenção para coisas que realmente são importantes
para ele de fato ser feliz, criar essa felicidade, esse estado de espírito, para caminhar durante a vida, mesmo em meio aos desafios, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à dor que ela vem, ainda assim se manter de pé, forte, entende? Então, esses altos e baixos, eles são altamente importantes. Por isso que eu falo, o desafio que se apresentar na tua vida é teu, toma para você. Sinta a dor, mas não mergulhe nisso para transformar isso em sofrimento. Existe uma frase, agora eu posso estar totalmente equivocada, tá, gente? Então vá com calma. Eu acredito que essa frase é de Carlos Drummond de Andrade. Esqueci o poema agora, o nome do poema, mas é o fechamento desse poema que é fantástico. E ele fala o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, dor faz parte da vida. A gente sente dor quando um projeto dá errado, a gente sente dor quando acontece uma traição, a gente sente dor quando acontece uma traição, a gente sente... Separação, traição? Falei as duas coisas mesmo. Uma traição, uma traição. A gente sente dor quando a gente perde alguém que a gente ama. A gente sente dor quando, sei lá. A gente sente dores. Isso faz parte da vida humana. Você precisa desenvolver uma mentalidade forte para continuar de pé, mesmo com essa dor. Agora, o sofrimento é opcional. Como é que você transforma uma realidade sua, manifesta uma realidade de muito sofrimento? Quando você pega essa dor, esse episódio que aconteceu para você, e você revive, e revive, e revive, e revive. Você já está, meu amor, em outro lugar, você está em outro país, já se passaram 10 anos e você ainda está remoendo, remoendo. Você pegou essa dor e transformou em sofrimento por pensar, pensar e pensar. Mente e se agarrar. No passado, né? Mente no passado. Quem você precisa perdoar ou você precisa se perdoar, você tem que ter isso em mente, porque se você ficar com a mente no passado, a gente falou isso em outro episódio, Sim. Você vai se tornar uma pessoa depressiva. E a sua realidade não vai ser nada boa. Exatamente. Você vai manifestar uma realidade depressiva, né? Exatamente. Uma realidade que só fica ali rançosa, na vida, rançosa, né? De muita triste. Tristeza, sem cor. Exatamente. Nada tem graça. Exato. Então, quem que você precisa perdoar? É o seu pai? É a sua mãe? Ou é você mesmo? Ou alguém que cruzou o caminho dessa pessoa, um ex-marido, né? Quem é que você precisa perdoar? Você tem que ter isso em mente para você não ficar com a mente no passado, porque não vai te levar a lugar nenhum. Exato. E aí, só com uma mentalidade forte, você dá conta de olhar para essa dor e realmente abrir mão encarar de desse frente, sofrimento. Né? Gente, você precisa passar pelo processo de autoconhecimento e mudança de mentalidade. Porque se a sua mentalidade for frágil, qualquer coisa vai te abalar. Imagine um evento realmente doloroso. Isso para qualquer coisa que você quiser na vida, né? Seja, vamos supor, muita gente quer enriquecer financeiramente. Você precisa passar por um processo de mudança de mentalidade também. Sim. Porque então você mais procrastina não é sobre, do que realiza. É sobre quem você precisa se tornar para você ter. Entendeu? Você precisa ser para ter. Exatamente. Você não vai conseguir atingir milhões, se você não se tornar uma pessoa com a capaz, mentalidade da pessoa que atinge milhões. Uma pessoa com mentalidade milionária. E isso acontece no caminho, tá, gente? Então é um processo inevitável. Isso o é um autoconhecimento, processo... estamos aqui para isso. Para te ensinar. Isso vai acontecendo em camadas, tá? Por exemplo, eu já tinha atingido um nível financeiro bacana, mas eu entrei numa loja onde, na minha concepção interna, eu nem sabia, pra você ver como é inconsciente. A gente vai evoluindo em camadas mesmo. Eu não sabia que eu tinha essa crença sobre uma loja. Porque na minha concepção, lá de menina pobre, gente, uma loja da Prada era para magnatas, era pra pessoas, assim, que eram, sei lá, de outra classe de ser humano. Então, quando eu entrei ali, era como se fosse aquela menina que ainda acreditava nisso. Só que eu já tinha uma condição muito melhor, infinitamente melhor. Mas ainda assim, o meu comportamento foi daquela menina. Entende? Então, quem eu preciso ser, quem eu precisei me tornar para entrar naquela loja e me sentir confortável e ter condições o suficiente para comprar o que eu quiser, sem me desesperar.
sem me olhar como incapaz daquela realidade. E lembrando mais uma vez, né? Não é sobre a bolsa, não é sobre a loja, não é. É sobre quem realmente você precisa se tornar para chegar nesse nível de vida e poder vivenciar essas experiências sendo suas e não como um fake, né? Uma pessoa que se Exatamente. força a ser aquilo que ela não Tem é. gente que, por exemplo, uma bolsa da Prada básica deve custar uns 15 mil, né? 12 mil, não A sei. mais baratinha. E aí, por exemplo, tem gente que gasta isso daí em 1 hora de lancha, passeando de lancha. E não São dói nada. muitas camadas, né? Então, tipo, é isso que a Ju tá falando. Você tem que romper Isso aí, cada em vez mais, camadas. entendeu? Caso E seja às essa a sua vezes vontade. é desconfortável mesmo. Por exemplo, a gente foi desconfortável. Ela teve essa dor, a gente foi lá e falou, não, vamos voltar lá e vamos comprar alguma coisa. É. Aí a gente comprou óculos pra ela, óculos pro meu pai, óculos pra mim, compramos... Só não compramos a bolsa, né? Porque você gostou mais da outra. É. Mas é isso. E aí, na hora que a gente comprou, até em mim doeu. Dói. Doeu. Mas aí depois, quando a gente voltou lá, outro dia a gente precisou comprar um outro negócio, Não doeu mais. não doeu nada. Então, ou seja, rompeu. Isso Não é esbanjando, é só trazendo uma noção de um exemplo, como né? é palpável, né? Em forma de material. Isso. Como nós realmente precisamos ir rompendo. Porque enquanto a gente não rompe, não vive experiências diferentes, a gente fica agarrado nessa sensação de que... um exemplo, tá? Um exemplo. Quando eu não tinha essa condição, pra gente fechar, né? É. Quando eu não tinha essa condição, qual era a minha desculpa? Isso é futilidade. Isso é futilidade. Isso é bobeira. Era isso que eu tinha como entendimento. Mas, na realidade, isso era apenas uma desculpa e uma forma de maquiar a minha sensação de incompetência de ter aquela realidade manifestada a ponto de ter itens mais caros, de maior qualidade, etc, etc. Comida, não é só bolsa, tá? A gente pegou essa referência, sim. a gente pegou essa referência como uma forma Viagens. de apresentar uma experiência que realmente me deixou muito claro que o meu inconsciente ainda não estava pronto para eu ir para um outro nível financeiro, né? Então, o que acontece? A hora que eu entendi que isso era um bloqueio, esse bloqueio precisa ser rompido. E não é pela bolsa, é pela minha sensação, pela minha autoimagem, pela minha percepção de ser capaz ou não de vivenciar aquela experiência com aquela bolsa, ou com um restaurante, ou com uma viagem, ou com a compra de um carro, seja lá o que for. No meu caso, eu estou trazendo a minha experiência, tá, gente? Foi com essa loja, foi com essa bolsa, foi com esse valor, tá? Então, a hora que você percebe que você está limitada, você precisa olhar para isso. Você precisa romper isso internamente. Trabalhar as suas ações para que você se torne a pessoa capaz de vivenciar aquilo como a sua nova realidade. E aí você vai subindo de nível em nível, aos pouquinhos, respeitando seus limites, subindo, galgando, até que você realmente construa uma realidade onde você possa, não necessariamente a bolsa, ou óculos, ou sei lá o quê, mas levar sua família para uma viagem, realizar sonho de quem você ama, realizar os seus sonhos, pagar um bom plano de saúde para os seus filhos, pagar uma boa educação para os seus filhos, fazer surpresas para o seu marido, nutrindo um relacionamento, entende? Então, não é só sobre essa experiência, porque a gente pegou um que parece que é só isso, mas não é. É sobre todo um outro contexto, sobre todo um novo nível de vida, de qualidade de vida, de possibilidades, de sonhos sendo realizados. Então, em todos os aspectos, a nossa realidade ela é manifestada por nós. Se a sua realidade não está tão boa, olhe para você, não é para o resultado dela, porque é você quem está gerando esse resultado. E para embalar esse episódio do nosso podcast, é um pouco sensível falar sobre isso, mas eu vou falar. Ele olhando para mim, tipo, será? Se a sua realidade não tá tão boa e você tá triste, tá deprimida, jamais, hipótese nenhuma, você mistura a sua vida com a sua situação de vida. A sua vida, ela é única e exclusiva, dada por Deus. E você só tem uma.
única e exclusiva. A sua situação de vida, não. Você, ao longo do caminho, como a Julie falou, ali do ritmo, altos e baixos, você vai passar por muitas situações. E as situações, elas são mutáveis. Ou seja, você vai passar, vai superar. Vai passar, sempre vão ter situações que você vai precisar passar na vida. Já a sua vida, não. Você só tem uma. Então, pega essa vida e viva o melhor. Já que você só tem uma, escolha viver o melhor que a vida tem para te oferecer. Escolha ser uma pessoa melhor, escolha evoluir como ser humano e viver o melhor da vida. E jamais, em hipótese alguma, não importa o que você está passando, se é quebra financeira, se é uma depressão profunda, não importa, jamais pense em fazer alguma coisa contra a sua vida. Porque a sua vida, como eu falei, ela é única e exclusiva dada por Deus. E isso que você está passando é uma situação de vida. E sendo uma situação de vida, ela é mutável. Então ela vai mudar em algum momento e isso vai passar. É isso. Eita, gente, que Deus fechamento, tem hein? o melhor para você. Se apegue em Deus, busque o autoconhecimento, estamos aqui para ajudar. E é isso. Conta com a gente. Que isso. Olha, deu até assim um quentinho no coração. Eu espero que tenha valido a pena você estar com a gente até aqui. Seja mais feliz do que triste. Não seja um bosta ou uma bosta. Não seja um bosta como eu fui. E se foi, você percebeu isso, estamos aqui para te ajudar a sair desse ciclo, desse ciclo de bosta. Desse curral de bosta. Como é que Conta se com a fala onde gente. ficam os porcos ali? Chiqueiro. No chiqueiro de bosta. E nós estaremos aqui na próxima semana com mais um podcast para que você possa despertar. Curta, compartilha Isso. e comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Vamos embalar esse episódio. Bora. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau.